tudo que tinha para ser resolvido na sede, os dirigentes da congregação moravam nos engenhos e não podia ir, eu que ia de pés, de Chão de Alegria Feira Nova. Que de Chão de Alegria Feira Nova dava de 20 quilômetros a mais. Nós ia de pés, se fosse 3 ou 4, voltava na mesma terminal do culto. E se fosse só 2, dormia lá numa casa funerária, em cima dos caixão, para voltar no outro dia. Por tudo isto eu passei em pôr da obra de Deus, hoje sou recompensado, porque Deus tem me ajudado. Anísio Adelino de Santana, 84 anos, evangelista. Uma chamada de Deus, à meia-noite eu dentro de uma rede, Deus me chamando para eu me levantar para ser crente, e eu me levantei crente e até hoje. Na hora que eu cheguei na igreja, tinha um porteiro, o porteiro era pelo lado de fora na época, e ele disse que eu não podia entrar, que só entrava membro. E eu não era, então eu mandei chamar o dirigente da congregação, ele veio com o pastor e deu permissão de eu entrar. Eu entrei, que o culto terminou, o pastor disse, na entrada desse rapaz Deus falou comigo, para ele ser dirigente da campanha. E isso foi na sexta-feira, na quinta-feira da outra semana eu fui apoiado e trabalhei 14 anos lá no interior. A minha experiência foi trabalhar como dirigente de campanha e trabalhando com a mocidade e com a igreja em geral. E isso me levou à frente até hoje. A minha esperança foi as promessas de Deus que Deus me fez e o meu trabalho, que quem trabalha tem progresso. E eu cheguei ao ponto que cheguei. É os conselhos que eu tenho para o jovem, é a minha vida no passado que eu cheguei hoje ao futuro, e então eles têm como fazer o mesmo. A minha família, porque a minha vida é exemplar, foi assim eu criei minha família, para seguir ao caminho que eu preparei e andei nele. Então minha família vem hoje me acompanhando. Os jovens, trabalhei como dirigente da mocidade na época, tinha curso de mocidade, e então eu trabalhava com um grupo com 22 moças, com 22 rapazes, com 23 rapazes e o corpo da igreja. Então com isto eu trabalhei dando um exemplo. Eu como jovem também dei o exemplo aos jovens da minha terra e então graças a Deus para a vida do futuro de hoje. Eu com o grupo jovem, quase toda semana nós estávamos caminhando para o ciclo de oração da nossa igreja e das igrejas vizinhas. Andemos muito, que nessa época o campo de feira, chamava o campo de Feira Nova, que atingia aquela cidade de Chão de Alegria, Glória de Goitá, Feira Nova. E então nós ia até Feira Nova de pés para oração, e isso foi a vida do progresso, minha e da juventude da igreja. Tudo que tinha para ser resolvido na sede, os dirigentes da congregação moravam nos engenhos e não podia ir, eu que ia de pés, de Chão de Alegria Feira Nova. Que de Chão de Alegria Feira Nova dava de 20 quilômetros a mais. Nós ia de pés, se fosse 3 ou 4, voltava na mesma terminal do culto. E se fosse só 2, dormia lá numa casa funerária, em cima dos caixão, para voltar no outro dia. Por tudo isto eu passei em pôr da obra de Deus, hoje sou recompensado,
porque Deus tem me ajudado. E a melhor coisa é fazer a obra de Deus com alegria e com prazer, interessado no dia de amanhã, porque tudo tem um amanhã. Então eu quero lhe dizer, no ano de 72 eu vim morar aqui em Itapissuma e aqui tive os apoios da igreja até hoje. Trabalhei com a campanha da classe EDAP aqui 11 anos e Deus fez muita coisa. Deus fez coisa grande. Ainda ontem você viu um rapaz ali conversando comigo a respeito da campanha que nós fez aqui. O grupo chegou ao ponto de 104 componentes e fizemos muita coisa aqui dentro dessa cidade. E Deus aprovou. Dirigi 9 anos em Vila Velha, zelei 11 anos em Itapissuma 1, dirigi 12 anos em Mangabeira.